Então vamos começar nossa aula de hoje. Então, né, nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, a gente falou sobre o Word e o Excel, certo? São dois aplicativos, dois softwares muito usados, né? Seja no dia a dia em casa, seja na escola, faculdade, ou mesmo no escritório, né, no trabalho. São softwares que podem ser bastante usados e podem ajudar bastante. E o interessante, né, de ver esses softwares, bom, primeiro, cai bastante em concurso, que é a ideia do que a gente está vendo nesse módulo aqui do curso, né, à distância, a gente está pegando conteúdo que cai em concurso, mas, né, são softwares que a gente usa muito no dia a dia e que também, como eu já comentei algumas vezes, né, todo programa, ele tenta seguir certos padrões para que o usuário não estranhe muito, certo? Quanto mais fácil para o usuário, mais intuitivo, melhor. Então, quando a gente aprende a usar um software em específico, a gente já está se tornando experiente e apto a usar outros também que vão ter comandos similares, certo? Então, isso ajuda. Agora, hoje, né, nessas próximas duas aulas, contando com hoje, a gente vai entrar um pouco na parte de redes. Hoje vai ser mais teórico, né, vamos falar o que é uma rede, como funciona, e na próxima aula vamos falar um pouco mais de internet, pegando a parte prática. Aí acho que é algo que, no geral, todo mundo já domina um pouco, porque, né, todo mundo precisa utilizar hoje. Então, eu vou um pouco chovendo molhado na próxima aula, vou ver se eu consigo trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, mas não vai ter nada muito espetacular, certo? Agora hoje é mais teórico, a ideia é o quê? É dar para vocês uma introdução de o que é uma rede e uma ideia de como ela funciona, certo? A gente não entra nisso muito a fundo, uh, primeiro porque não é ideia aqui, a gente quer dar uma ideia geral, né, como a gente vem fazendo com tudo, mas também porque redes é um assunto mais avançado e com muito conteúdo, certo? Eu sempre comento que muito das coisas que a gente vê aqui em uma aula, a gente poderia ter uma disciplina de um semestre, tranquilamente. No caso de redes, não só. Peraí, que tá dando eco da Suzy. Ai, que Opa, tirei o som aqui da Suzy por causa do eco. Agora tá certo. Mas então, ah, perdi só um segundo. Tá, ok. Além de ser mais complexo tudo, redes, além de, né, no curso de computação, a gente tem uma disciplina de redes, tem a disciplina de projeto de redes também. Existem cursos que são voltados só para redes, certo? Então é uma área mais complexa, é muito voltado para quem trabalha com computação, certo? Mas aqui eu quero dar uma ideia geral de como que funciona e principalmente os termos que são utilizados, certo? Para quando a gente ouvir ou ler sobre alguma coisa relacionada à rede, relacionada à internet, a gente entender do que está falando. E claro, né, sempre voltado a concurso, são questões que caem bastante em concurso, mas no geral o que vai cair são questões normalmente, né, dependendo da área, não tão complexas, é mais voltado para terminologia, se você sabe o que são aqueles termos, de uma forma mais geral, que é o que a gente vai ver hoje aqui. Então, meu. começando, falando muito brevemente do surgimento das redes, certo? A gente poderia fazer um histórico longo aqui, mas eu trouxe só o comecinho, só para a gente ter uma ideia. Por que que surgem as redes, né? Redes de computadores, especificamente? Bom, principalmente da necessidade de troca de informações, onde é possível ter acesso a um dado que está localizado fisicamente distante de você, né? Do seu computador. Então, a ideia principal, certo? Vamos pensar que até aqui a gente já tinha computadores, muito diferentes dos que a gente tem hoje, mas já temos computadores, só que eles trabalham de forma isolada, certo? Então ele vai lá, executa a sua função, trabalha com seus dados, mas você não consegue compartilhar isso com outro computador. Ou para compartilhar, você tem que copiar aquilo em um dispositivo de armazenamento, né? Hoje seria o pendrive, na época a gente não tinha isso, né? Seria a fita magnética, aí você tem que levar essa fita para outro lugar, então é uma coisa complicada, né? Principalmente se a gente pensar em algo realmente geograficamente distante, certo? Se a gente estiver no mesmo escritório, no mesmo prédio, de repente você copiar um certo arquivo, uma certa informação em um dispositivo de armazenamento como uma fita magnética, você ainda pode ir lá subir os andares, levar no computador e tudo bem. Agora, se você quer uma informação que está no computador
de uma filial da sua empresa que está em outra cidade, por exemplo, já fica complicado, certo? Então, antes das redes, você não tinha uma forma eficiente de compartilhar essas informações. Outro motivo, talvez, que se possa pensar para isso, né, que já começaram a surgir ideias naquela época, mas atualmente o que está se trabalhando melhor isso e tendo resultados melhores é a ideia de computação distribuída, certo? Então, não só pensando nos computadores compartilhando informações, né, dados, arquivos, mas em eles realmente trabalhando junto, certo? Então, às vezes a gente tem uma tarefa complexa, grande, que precisa de trabalhar com muitos dados, e ao invés de a gente dar essa tarefa a um computador só, a gente pode pegar essa tarefa, quebrar ela em subtarefas, tarefas menores, e colocar vários computadores para executar aquilo trabalhando de forma conjunta. Então, para eles se comunicarem, trocarem as informações, trocarem os dados, eles precisam estar em uma rede, certo? Principalmente hoje, isso aqui é muito trabalhado, né? Hoje em dia, a gente, na parte de computação de alto desempenho, mais do que fazer supercomputadores, que existem ainda, claro, mas está se voltando para pegar computadores mais simples, né? Com certeza muito mais poderosos dos que os nossos, mas relativamente mais simples, mas colocar vários trabalhando em conjunto. Então, essas seriam as motivações, digamos assim, né? Então, compartilhar arquivo, compartilhar informação entre computadores e, de alguma forma, permitir que eles trabalhem junto para realizar certas tarefas. E quando que surge isso? Né? Na década de 60. Veja, né, a gente sempre pensa na computação como algo ah, muito recente, mas embora às vezes a gente começou a utilizar isso bem mais tarde, os projetos, as pesquisas, aí o uso pelas empresas e pelos centros acadêmicos já é antigo, certo? Então, na década de 60, a gente já tem o surgimento da rede, aí do que seria ah, o que anteveio a internet, foi na década de 60, nas pesquisas da ARPA, né, a atual DARPA, né, o Departamento de Defesa e Pesquisa dos Estados Unidos. E o objetivo era basicamente militar e acadêmico, né, era interconectar as bases militares dos Estados Unidos e as universidades, para trocar as informações ali relativas à área militar e as informações de pesquisas entre as faculdades, certo? Então, esse era o principal objetivo. Uh, Pensando nas universidades, né, a ideia era principalmente trocar informações sobre pesquisa. Até hoje, né, pode acontecer às vezes do que está sendo estudado em um campus, está sendo estudado em outro, e aí os autores, os pesquisadores trocam informações e coisa do tipo. Mas naquela época, se dois pesquisadores estivessem trabalhando no mesmo tema em universidades diferentes, talvez demorasse muito tempo até eles perceberem isso, certo? Então a ideia ao que o outro está fazendo na outra faculdade, né, no outro lado dos Estados Unidos, por exemplo, era muito interessante, era uma ideia interessante. E aí começou essas primeiras pesquisas. Aqui seria é um esqueminha da primeira rede, aqui ó, em 69, que tinha 4 nós. O que seria 4 nós? Imagina que sejam 4 computadores ou 4 centros de computadores em rede. Aqui eu não lembro quais são as faculdades, eu acho que uma é da Califórnia, ah, em Utah também, mas são universidades bem distantes, certo? Embora o desenho aqui esteja bem simplista, são faculdades bem distantes e que têm esses computadores aqui, o da IBM, são os computadores da época. E esse dispositivo aqui, essa geladeira, seria como se fosse o nosso primeiro roteador, certo? Então imagine que aquele aparelhinho que você coloca na sua casa hoje para conectar os computadores na internet, esse é o precursor do roteador, certo? Era esse aparelho que permitia conectar os computadores tão distantes. Então essa seria a primeira rede que a gente teve e entre computadores geograficamente distantes. Aqui já é em 71, então seria a evolução daquela rede, aqui já conectando muito mais faculdades, certo? A Lincoln, a Harvard, o MIT também está aqui em algum lugar, o Utah, né, e a Universidade da Califórnia continuam. Então a gente já tem aqui uma rede bem maior e conectando faculdades que estão em localizações totalmente diferentes nos Estados Unidos, certo? De uma ponta à outra. E desse projeto que sai a internet, certo? Isso aqui era a ARPANET, ah, né, o departamento chamava ARPA na época, e a ARPANET aos poucos se tornou a internet conforme ela foi expandindo. Então é só para a gente ter essa ideia de como que surgiu a rede.
Bom, então definindo melhor tudo isso, né? Definindo o que é uma rede. É a comunicação entre dois ou mais computadores ou equipamentos em geral para a troca de informações e compartilhamento de recursos. Então, uma rede definindo é simplesmente isso. Você tem dois ou mais equipamentos trocando informação. Eles conseguem conversar um com o outro de alguma forma. Aqui, ó, né, uma outra definição, mas que diz a mesma coisa. Uma rede de computadores surge quando dois ou mais computadores estão interconectados via uma rede de comunicação, certo? Então, de alguma forma, você tem essa rede de comunicação que, de alguma forma, através dela, esses computadores conseguem trocar informação. E é uma estrutura com três categorias, né? Se a gente olhar para uma rede, a gente vai encontrar três tipos de dispositivos, ou três elementos importantes, melhor dizendo. O primeiro seria as estações de trabalho, que são os equipamentos em si, né, com que você trabalha. Então, aí entre os computadores, né, desktop, seria computador de mesa, notebook, dispositivos móveis como celular, tablet. A gente poderia colocar aqui TV também, todo esse dispositivo final, digamos assim, o que você, usuário, vai realmente utilizar. A gente tem os meios de comunicação, que é como o dispositivo vai se conectar na rede. Então, pode ser por cabo, né, na rede cabeada, pelo ar, quando a gente pensa na rede wireless ou Wi-Fi, certo? Ou 3G, 4G, quando o celular se conecta sem fio, ou o computador se conecta sem fio. A eletricidade, ou ainda, e ainda a gente tem os equipamentos de infraestrutura de rede, que são os equipamentos que vai permitir a gente conectar essas estações de trabalho, né, os computadores, celulares, em uma rede propriamente dita. Então a gente tem os hubs, os switches, os roteadores, que a gente já vai ver mais tarde como que são eles e como que eles funcionam. Então aqui, né, a gente tem um exemplo de rede. Depois a gente vai olhar com mais detalhe para os dispositivos que a gente tem aqui, mas a nuvenzinha aqui representando a internet, que seria uma rede global, por assim dizer, e a gente tem a nossa rede local, a gente já vai definir tudo melhor isso, onde a gente tem dispositivos como switch, roteador Wi-Fi, modem, e a gente tem computadores, equipamentos conectados nesses dispositivos. Então aqui seria uma arquitetura, o desenho de uma rede. E a gente já vai olhar melhor para esses equipamentos. Então, primeiro, né, vamos pensar nos tipos de redes que a gente tem. Essa é uma das coisas que gosto de cair em concurso, né? Só lembrando, concurso normalmente vai cair mais você conhecer termos, o que aquelas coisas significam, do que como realmente aquilo funciona mais a fundo, porque de fato esse é um tema mais complicado. Gerenciar isso não é muito fácil. Então, tendo uma ideia do que são as coisas e para que elas servem, já deve ser de bom tamanho. Hoje, claro, é apenas uma introdução. Se vocês forem estudar, dá para ir muito mais a fundo, mas também não tanto como outros assuntos, na minha opinião. Bom, primeiro a gente pode classificar a rede pela forma como que os computadores interagem entre si, né? Como aqueles equipamentos que estão conectados, como eles interagem entre si. O primeiro tipo seria a rede ponto a ponto. Normalmente aparece mais o termo em inglês, que é peer-to-peer, né? Ou na sigla P2P, né? Peer-to-peer. Nessa categoria de rede, não existe hierarquia ou exclusividade no fornecimento das informações trafegadas. Então, não tem nenhum tipo de definição de quem transmite para quem, né, quem que comanda, quem pode acessar, quem não pode. É um pouco mais livre a coisa. Então, todos os computadores são considerados iguais e trocam informações entre si livremente. Elas são mais simples de serem implementadas, com baixo custo. Né, você basicamente vai interconectando os computadores sem tanto critério, mas ela tem baixa segurança, justamente por essa liberdade na troca de informações. Problemas com escalabilidade, ou seja, é difícil você aumentar uma rede dessa, ela começa a ficar complexa de fazer isso, e é difícil de administrar, de gerenciar. Aqui seria um exemplo de rede ponto a ponto, né, o peer-to-peer. Basicamente, você tem computadores conectados diretamente, ó, ponto a ponto, e aí para se comunicar, essas setinhas aqui, elas estão direcionadas, mas elas poderiam ser para os dois lados, né? Então esse computador consegue se conectar com esse com esse. Aí para conversar com esse computador, a gente poderia criar um caminho nessa rede, sem muito critério. É uma rede fácil de implementar, porque é só conectar todo mundo da forma que for possível, mas administrar isso é bem complexo. Então, normalmente, o que é mais usado são as redes cliente-servidor. Então, aqui a gente define uma hierarquia. A gente define os computadores que são servidores, que são os que fornecem algum serviço, e os computadores clientes, que são os que vão utilizar esses serviços.
Então, basicamente, como que funciona uma rede dessa forma? O cliente faz uma requisição de alguma coisa, uh, de algum arquivo ou de uma página web, por exemplo, né? Quando você coloca o link de uma página, é como se você estivesse requisitando aquela página para o servidor da Google, por exemplo. Você coloca lá Google. Você está requisitando aquela página para o servidor da Google. E aí ela vai te fornecer o serviço. Então, ela te apresenta aquela página e os serviços dela. E a gente tem vários tipos de servidores específicos, né? Servidor de arquivos, servidor de impressão, de correio eletrônico, dependendo do que ele oferece. Aí vai depender da atividade de cada um. Um servidor pode ter mais de uma atividade, né? Mais de um recurso para oferecer. Isso aqui também não é tão engessado, dependendo da rede. Um computador pode funcionar como cliente e servidor ao mesmo tempo. E aí depende realmente do projetista da rede que vai projetar tudo isso, arquiteturar tudo isso para fazer funcionar. Então aqui é um exemplo de desenho de uma rede cliente-servidor, onde, veja, a gente tem aqui no balãozinho o que seria a representação da rede. Então não está detalhando, mas assim, você considera que esses três computadores estão conectados de alguma forma, né? Então por isso ele coloca a rede aqui, pode, né, um dispositivo como um switch, como um roteador. E você tem os computadores que são os clientes e você tem o servidor. Então no caso, o cliente, por exemplo, ele pode requisitar alguma coisa para um servidor, um arquivo, uma página da web, ou um serviço de impressão, né? Às vezes você tem uma impressora conectada naquele servidor, você pede aquela impressão, na empresa é comum esse tipo de coisa, e o servidor vai responder aquela requisição, vai fazer o que o cliente está pedindo. Mas, diferente da outra, por exemplo, esse cliente dificilmente, né, como eu disse, tem exceções, isso aqui não é tão engessado, mas esse cliente não pode se comunicar diretamente com esse outro, por exemplo. Se ele precisa enviar uma informação para esse cliente, provavelmente ele vai mandar isso para o servidor e depois o cliente vai pedir aquela informação do servidor. O que isso ajuda, né? Por que isso é bom? Né? Por um lado, talvez você tenha uma certa perca de eficiência, porque você precisa de um intermediário, você não consegue se comunicar diretamente aqui, cliente a cliente. Porém, isso é muito mais fácil administrar. Veja, se você sabe que tudo que acontecer na rede vai passar pelo servidor, você configurando bem o servidor, tá tudo legal. E também é mais fácil é mais seguro, né? Se você investe na segurança aqui do servidor, mesmo que os clientes não tenham uma segurança muito grande, isso é um ponto ruim ainda, claro, eles devem ser seguros, mas no geral, a chance de você atacar o servidor, por exemplo, atacar essa rede, é mais difícil. Então, isso aqui é um pouco mais chatinho de você implementar, ou seja, né, a pessoa que vai configurar essa rede, ela vai ter mais trabalho, mas depois, para administrar e para manter segurança, é muito melhor, é muito mais fácil. Então, pensando em forma como os computadores interagem, a gente tem esses dois tipos. Ponto a ponto, onde todo mundo conversa com todo mundo, com uma certa liberdade, e cliente-servidor, onde você tem esses papéis bem definidos. Você tem o cliente que pede o serviço para o servidor e o servidor que oferece esse serviço, certo? Então, você tem certas restrições na forma como os equipamentos se comunicam. Como eu disse, né, aqui está errado, né? Seria mais custoso do que as redes ponto a ponto, né? A cliente-servidor. A implementação é mais difícil, então montar isso é mais difícil, mas tem um maior nível de segurança e depois a manutenção e a configuração ela é mais fácil, né? Porque ela é centralizada. Você centraliza tudo nos servidores, então é basicamente com eles que o administrador da rede vai ter que se preocupar. Outra classificação possível, ali a gente estava classificando em relação à interação, mas outra seria pela abrangência, né? Ou de forma, acho que mais simples, pelo tamanho, né? Então, o tamanho da rede também dá classificações. ah, Isso aqui é sempre bom a gente lembrar, isso cai bastante. A primeira, menorzinha, seriam as redes locais, né? As chamadas LAN, Local Area Networks, que são usadas tipicamente para interconectar computadores pessoais dentro de uma área geográfica pequena, tal como uma residência ou um escritório. Então, são as redes locais, as redes menorzinhas, pequenas. Então, né, você monta uma rede na sua casa, conectando o computador, celular, ou no escritório, né, conectando os diferentes computadores que tem ali. Essa é uma rede local, uma LAN. Outra definição que, embora na prática pareça pouco, mas sempre, né, quando se fala de teoria, sempre se cobra saber, são as redes metropolitanas, né, as MANs, que são usadas na interconexão de redes locais de uma certa região ou cidade.
né? Ou também pensando por exemplo, num campus, numa faculdade, também se poderia chamar isso de LAN. Então imagine que dentro de uma cidade você tem várias LANs, né? Cada casa, cada escritório é uma LAN, e interconectar tudo isso em uma rede própria da cidade é chamada de MAN. Por que na prática não se fala muito disso, né? Porque normalmente quando se pensa em conectar redes, redes menores em uma rede maior, a gente já costuma falar de rede de longa distância, né? As WAN, né? Com W agora, que são usadas na interconexão de sistemas computacionais e redes menores dentro de áreas geograficamente grandes, que podem envolver uma cidade, então veja que ela engloba a MAN, um país ou até o mundo inteiro, né? Sendo o exemplo mais comum de uma rede WAN, a internet, né? Então, a internet é uma rede do tipo WAN. Por quê? Porque ela conecta todo mundo, todas as redes LANs, por exemplo, né? Cada um tem uma rede na sua casa, né? A empresa tem no escritório, a Google tem as redes dela lá nas sedes dela, seja como for, e tudo isso interconectado em uma rede maior, uma rede de longa distância, que é internet. Então, dificilmente se fala na prática de rede metropolitana, porque ou a gente pensa na rede local, ou seja, na sua casa, no seu escritório, aquela rede local daquele local, daquela região, ou você já pensa na rede de longa distância, né? Aquela sua rede menor, aquela sua rede local, está conectada na internet, então ela também faz parte de uma rede de longa distância. Então a MAN fica meio perdida aqui, mas é importante saber a definição. Então a LAN local, casa, residência, a MAN metropolitana, cidade, e a WAN longa distância, podendo compreender aí um país ou até o mundo inteiro. Então esses são os três tipos de rede quando a gente pensa em abrangência, quando a gente pensa no tamanho daquela rede. Ok, agora indo um pouco mais para como isso aqui realmente funciona, certo? Como que é possível que dois computadores distantes troquem informações entre si? Não vamos nem pensar na parte física, né? Na parte de cabo, Wi-Fi, como que funciona, 3G. Então, pensando que isso está resolvido, a gente tem os mecanismos para fazer isso. Pensando na parte lógica, Ah, isso não é fácil, certo? Já adianto, não é fácil trocar informações entre computadores. Por quê? Ah, essa é a parte mais teórica, mais chatinha, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper também. A gente viu nas aulas de hardware, né, que o computador, a informação transita dentro dele, certo? Vai da memória RAM para o processador, do HD para a memória RAM, transita ali entre os equipamentos de entrada e saída. Toda essa informação está, entre aspas, andando no computador conforme for necessário. Bom, beleza. Ah, mas, então aqui, né, a gente quer fazer que essa informação transite para fora do computador e vá para outro, né, para ele usar aquela informação ou peça uma informação de outro computador, por exemplo. Por que que isso é mais difícil, né? Vamos esquecer a parte física, vamos dizer que é possível, né? A gente tem, de alguma forma, um cabo conectando ali no outro e dá para trocar informação. Beleza. Por que que ainda assim é mais difícil? Dentro do computador, ele tem um controle mais global de tudo, né? Ele conhece a si mesmo, por assim dizer. Então, quando o processador recebe um dado, por exemplo, ele sabe de onde aquilo está vindo. Ele sabe se aquilo veio da RAM. Ele sabe por que, que veio aquele dado. Fala, eu pedi esse dado. Eu fui lá e pedi na memória. Olha, me dá a informação que está lá na célula X, endereço X. Ele sabe de onde veio. Quando ele salva alguma coisa no HD, ele sabe o que ele está salvando. Ele sabe onde ele tem que salvar. Ele tem um controle mais global daquilo. Quando a gente fala de rede, fica mais complicado. Por quê? Você tem uma placa de rede lá que está recebendo arquivo, enviando arquivo. Mas vamos concentrar na parte do receber. Quando você recebe uma certa informação, um certo pacote da rede, da internet, seja do que for, você precisa saber exatamente o que é aquilo. E aí que fica complicado. Por quê? Bom, vamos supor, para ficar mais fácil, que a gente pode fazer uma conexão por vez. Então, por exemplo, né, eu quero enviar um certo arquivo para a Suzy. É um arquivo de texto que ela precisa acessar, eu vou enviar para ela. Então, de repente, o computador da Suzy para tudo que ele está fazendo na internet, na rede, e fala: olha, eu vou só receber esse arquivo que o Pedro vai me enviar. Bom, beleza, até que seria fácil. Eu envio o arquivo. Esse arquivo ele vai fragmentado, por quê?
Arquivos podem ser grandes. Eu falei de arquivo texto, vamos pensar num vídeo. Um vídeo é um arquivo grande. Ele não vai todo de uma vez pela rede, né? A rede ela tem gargalos, ela não. Hoje ela ainda é muito mais rápida. Mas vamos pensar que isso aqui veio na época da internet de escada, né? Onde um arquivo de 1 mega era muita coisa. Então a gente vai enviando pacotes desses arquivos. Só que nesse meio tempo, se o computador dela não faz mais nada, ele fica travado para o resto, né? Então você não pode usar mais nada que envolva a rede. E não é o que acontece hoje. Né? Então, por exemplo, vocês estão aqui, vocês estão recebendo meu vídeo, não é meu vídeo não, vocês estão recebendo o vídeo da apresentação, vocês estão recebendo o meu áudio, vocês estão recebendo dos outros alunos que estão na videoconferência, vocês estão com o navegador ligado, talvez em algum site, o WhatsApp está aí funcionando, se chegar mensagem vai notificar. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, tudo está chegando no seu computador, no seu celular, ao mesmo tempo. E o seu aparelho, de alguma forma, tem que saber o que são essas informações. Ele tem que saber o que é do WhatsApp, o que é do Meet, o que é do navegador, sem se atrapalhar. Uma das coisas que acontece nesse processo é o que eu estou mostrando aqui no desenho, né? Aqui você tem o computador 1, está enviando uma informação A para o segundo computador 2, para o computador 2, e o terceiro computador aqui está enviando uma informação C para o computador 2 também. E como eu disse, né, quando a gente vai enviar um arquivo, alguma coisa, isso vai em pacotes, né? É como se ele picasse aquilo, dividisse em fragmentos e vai enviando os fragmentos. Então veja que isso chega no computador 2 intercalado. Primeiro chega um pacote do A, depois chega um do C, depois chega outro do A. Ele tem que de alguma forma botar isso em ordem, saber como fazer isso. Fora isso, tem a chance, né, pensando em redes de longa distância, nem tudo é bonitinho, gente. Então, tem pacote que vai se perder. Seja um problema no cabo, seja uma interferência que teve, que um bit lá, lembra? Tudo é bit pra gente, né? 0 ou 1. De repente, um bit 0 virou 1, ou vice-versa, e aquela informação que você mandou se corrompeu, virou outra coisa. Isso acontece também. Então, veja, em rede, a gente tem muito problema. Problema não falta, dificuldades, coisas que dificultam a nossa vida. O que surge para resolver isso, ou pelo menos ajudar a resolver? São os chamados protocolos. Não, o que são protocolos aqui dentro da rede? Eles vão funcionar como linguagens, entre aspas, que são utilizadas pelos dispositivos de rede de modo que eles consigam se entender, trocar informações entre si. Né? Então, é como se a gente definisse uma língua, assim, agora todos os dispositivos vão falar essa mesma língua. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer eles se entender. E essa língua, esse protocolo, ele é um conjunto de regras e padrões que regem o modo como se dará a comunicação entre as partes envolvidas. Então, a gente define uma série de regras muito bem definidas, padrões muito bem definidos, uh, que vai padronizar a nossa comunicação, e aí sim a gente consegue começar a controlar tudo essa questão. Então veja que quando a gente falava de transmissão, de comunicação dentro do computador, que a gente viu lá em hardware um pouco, quando a gente falou de memória, processador pedindo informação para a memória, era muito mais simples. Né? Era só pedir a informação que ela vinha, armazenava e show, pronto. Quando a gente fala de trocar informações entre computadores diferentes, aí isso não basta, isso não funcionaria bem. Por isso que a gente define esses protocolos, engessa um pouco a estrutura, dificulta, mas é para garantir que a coisa funcione. Então, né, o que esses protocolos vão fazer principalmente? Eles vão cuidar do endereçamento. Veja, pensando na internet, que é uma coisa mais complicada. Quando eu envio uma informação, eu estou enviando ela para algum lugar específico, certo? Por exemplo, vocês estão aí com a webcam ligada, com o microfone, e vocês querem que isso apareça para os outros participantes da videoconferência. Então, vocês estão enviando isso aí lá para o Google, de alguma forma, e a Google está enviando isso para os outros computadores. Tem que saber onde isso vai cair. Né? É questão de segurança também, é questão de fazer o que você quer, né, de funcionalidade, de que cumpra a função para a qual ele foi prescrita, mas questão de segurança. Você não quer que aquela sua informação, por exemplo, o vídeo, o áudio de vocês, pare em um outro computador, né, com outra pessoa. Então, uma das funções do protocolo é cuidar do endereçamento. Vai funcionar como se fosse um endereço mesmo, né, de cada computador. Então, quando você envia um certo pacote, você envia um arquivo, alguma coisa, você vai endereçar ele. Fala, é para esse computador, é para esse servidor, ou seja o que for, que eu estou enviando. Outra coisa que os protocolos vão fazer é numerar e sequenciar os pacotes. Lembra que eles podem ir em pedaços, chegar
chegar junto com outros, podem até chegar trocados, de repente chega uma parte que era depois, e depois chega a parte que vinha antes. Então, quando a gente numera e sequencia esses pacotes, depois o computador consegue montar de volta. Imagine que chega as partes da sua mensagem, e aí o computador, uma vez que esteja tudo numerado, ele sabe, essa é a primeira parte, essa é a segunda, no final ele monta a mensagem. Os protocolos também cuidam do estabelecimento de conexão. Veja, se eu quero enviar uma informação para o Jesus, por exemplo. De repente eu envio informação e ele não recebe, seja porque ele está desconectado, seja porque houve algum problema na rede, mas eu preciso saber disso, né? Às vezes eu enviei uma informação, essa informação podia ser vital, podia ser importante, e ele não recebeu e eu não sei. Os protocolos cuidam disso também, né? Ele teria que mandar uma mensagem de volta para mim falando, olha, eu recebi o seu arquivo, tá? Isso que é a confirmação de recepção, né? Então, se ele consegue receber o arquivo, ele confirma isso para o outro. Controle de erro, lembra que eu falei, né? O pacote pode se perder, pode se corromper, e aí tem que enviar de novo. Então, esses protocolos vão fazer esse controle de erro também. E se for o caso, né, retransmissão. Então, quando vocês enviam, por exemplo, no caso, dando o exemplo da videoconferência, vocês estão enviando a imagem da webcam de vocês para os outros alunos, e para mim, que estou aqui. Mas isso não vem direto, certo? Isso vai para o seu roteador, isso vai para algum centro de conexão do seu provedor, seja a NET, seja o Ultrave, seja o que for. De lá vai para um outro centro de rede, aí eu já nem sei mais onde seria, acho que aqui tem os backbone, não sei se Bauru tem ou se o mais próximo é de Marília. E isso tem que chegar lá no servidor da Google. Também não sei se o servidor da Google tem algum no Brasil ou se vai ter que ir lá para outro país, para depois de lá retransmitir para mim e para os outros alunos. Ou seja, o caminho que uma informação faz pode ser grande dentro da rede, dentro da internet. E os protocolos vão ajudar nisso, eles vão ajudar a definir a rota que um certo pacote tem que fazer até chegar no destino correto. Então, veja, os protocolos colocam ordem nessa bagunça. É difícil? É difícil. Os protocolos surgem para padronizar isso e fazer funcionar. E quais são esses protocolos, né? Quais são os principais? Eu acho que isso que é interessante a gente saber. Quais são e o que eles fazem. Como funcionam é mais difícil. Não é isso que a gente quer tratar aqui hoje. Mas saber quais são e o que eles fazem já é interessante. Acho que o principal deles, que é o que a gente usa praticamente o tempo todo, é claro que sem ver, isso é transparente para a gente como usuário, é o TCP/IP, porque ele é o protocolo justamente de transmissão, é o protocolo de controle de transmissão e o protocolo de internet. Ele é o protocolo de aplicação de rede, para a internet principalmente, e ele vai organizar a transmissão de informações e estabelecer o tipo de endereçamento e envio de dados. Então, ele cuida da parte de transmissão, que é a parte essencial, certo? Né? Como que você envia e recebe dados. O protocolo UDP, que eu coloco aqui embaixo, ele tem a mesma função do TCP, só que ele é muito mais simples e menos confiável, certo? Em vários sentidos. Menos confiável por questão de ser mais fácil de adulterar, ser mais fácil, né, de fazer um ataque hacker, por exemplo, mas menos confiável também no sentido de que talvez a sua informação não chegue. É o que ele fala aqui, ó, sem garantia de entrega, ok? Então ele não é usado? Menos do que o TCP/IP, mas ele pode ser usado dependendo da aplicação. Uma das aplicações que ele é bastante usado, eu não sei se hoje ainda é, mas pelo menos antigamente era justamente na videoconferência. Por quê? Porque nesse caso se considera que se você perder um certo pacote, isso não é tão prejudicial. Por exemplo, né, a gente está aqui conversando. Se a internet começa a falhar, às vezes a imagem não some por um minuto, o áudio corta. Isso é pacote que se perdeu. Mas, no geral, você perder de repente um segundo de áudio não seja tão prejudicial. Se você ouve o que veio antes e ouve o que veio depois, você entende, certo? E querer forçar que todo o pacote chegue poderia ser muito pior, né? O compromisso numa videoconferência é ser tempo real. Ou seja, o que a pessoa está falando naquele momento, eu estou ouvindo com o menor atraso possível. Se eu quisesse garantir a entrega de dados, isso não ia acontecer. Porque se eu perco, aí eu tenho que mandar de novo e ficar nisso para a pessoa ter ali tudo certinho, sem perder nenhuma informação, não ia ser legal. Então essa é uma das coisas que o DP antigamente era mais usado para videoconferência. Hoje eu não tenho certeza porque a tecnologia melhorou muito, né?
a velocidade de conexão, tudo isso aumentou muito, então talvez hoje não seja mais, mas isso não tenho certeza. Outros protocolos que tem é o HTTP, né, que é o protocolo de transferência de hipertexto, áudio, vídeo e texto, usado nas páginas de internet, certo? Se vocês prestarem atenção, quase todo link, né, no navegador começa com HTTP ou HTTPS, né, que tem questão aí de segurança. Então, é um protocolo usado para páginas de internet, como que elas vão interagir entre si. O FTP, que é o protocolo de transferência de arquivo, então, é o protocolo que é utilizado para a gente transmitir arquivos entre computadores, seja para download, onde você está trazendo um arquivo para o seu computador, né, baixando ele da internet ou de outro computador, ou upload, onde você está enviando um arquivo seu, do seu computador, para a internet, para a rede, para outro computador. Né. Então, todas as operações de transferência de arquivo são regidas pelo protocolo FTP. E tem também o SMTP, que é o de troca de mensagens eletrônicas, né, troca de e-mails, também tem protocolo para isso. Então, tudo que a gente faz numa rede, tudo que a gente faz na internet, tem protocolos, regras que regem como que isso funciona, que é para garantir que funcione de forma eficiente, segura e assim por diante. É uma analogia que eu gosto de fazer, principalmente com o TCP, né, com o protocolo de transmissão. Primeiro, né, essa visão aqui seria de um pacote na internet. É um pacote quando a gente envia uma informação, a gente envia em pacotes, e esses pacotes eles têm duas partes. A primeira é o cabeçalho, que eu vou falar sobre ele, e depois o payload é o conteúdo em si. É o conteúdo do seu arquivo, é o conteúdo da sua requisição, da página web que você quer acessar. Esse é o conteúdo que vem aqui dentro do payload. O cabeçalho vai ter informações adicionais, que o protocolo que vai determinar quais são, que é o que vai ajudar tudo a funcionar, que é o que vai fazer que aquilo chegue no destino correto, que isso seja de forma eficiente, segura. A analogia que eu faço é, a gente até chama de pacote. Imagine que quando a gente está falando de transmissão de informação na rede, é como se a gente estivesse falando de entrega de pacotes por correio, por exemplo, né, ou por outro serviço de entrega semelhante. Então a gente tem um pacote e aqui dentro a gente tem um conteúdo que a gente está enviando, né? Poderia ser uma carta, né, se fosse um envelope, poderia ser um artefato qualquer dentro do pacote, como payload aqui no pacote de internet. E assim como a gente tem o cabeçalho aqui no meu pacote da internet, na minha embalagem aqui no meu pacote de entrega, eu também tenho uma etiqueta onde eu tenho informações que vão auxiliar na entrega, certo? Vai ter o destinatário, vai ter o remetente. Então, quando isso chega num centro de distribuição, eles vão saber para onde encaminhar aquilo, né? Como definir uma rota para aquilo chegar no destino. Da mesma forma, o cabeçalho também vai ter as informações para os roteadores, no meio do caminho da rede, saber para onde eles têm que enviar a informação até que ela chegue no destino. Então, aqui a gente está olhando para o cabeçalho do TCP, não vou entrar em detalhes, aqui é bem mais técnico, mas só para ver que, de forma geral, ele tem informações que vão ajudar, principalmente os equipamentos de rede, né, como o roteador, como o switch, a saber para onde mandar aquilo. Né? Então, acho que a principal informação que a gente tem aqui é o endereço de IP da origem, eu acho que deve estar ruim para ler aí, mas aqui seria, né, o endereço da origem. Aí aqui o endereço do destino. Então aqui ele já sabe, ó, quem enviou e para quem está enviando. Essa acho que é a informação mais básica que a gente precisa, certo? Saber quem enviou e principalmente para quem está enviando, como receber aquilo. E aí depois tem outras informações mais técnicas aqui. Uma das coisas que esse cabeçalho, né, do protocolo TCP ajuda muito é a questão de segurança, certo? Por exemplo, uma das informações que tem aqui é o tamanho total. Então, aqui nesse cabeçalho, ele sabe o tamanho total do seu pacote, né, do tamanho da informação ali dentro, junto com o cabeçalho. Quando alguém quer fazer um ataque, por exemplo, né, e pode ter várias finalidades, a gente vai ter aula de segurança lá na frente. Muitas vezes ataques advêm da alteração de pacotes. Então, você pega um pacote e adultera ele de alguma forma. E analisando as informações do cabeçalho, você pode perceber algumas dessas adulterações. Uma das mais simples é o tamanho, certo? Se a pessoa enfiou alguma coisa no pacote que não era para estar ali, então imagine que você enviou um pacote na internet e o vírus ou o hacker colocou uma informação adicional ali, maliciosa,
que não era para estar sendo enviada. Quando aquilo chegar no roteador, quando chegar no computador, se ele olhar aquele pacote direito, ele vai perceber isso, né? Ele vai perceber, opa, o tamanho que está falando aqui não é o tamanho real. Houve problema. Ou corrompeu alguma coisa, né, que pode acontecer, ou tem alguma instrução maliciosa aqui. De qualquer forma, é um problema, então ele provavelmente vai descartar aquele pacote e pedir para enviar de novo. Olha, tive um problema com o seu pacote. Esse header checksum é próprio para isso também, ele faz uma continha para ver se houve alguma alteração. E tem outras informações aqui, mas como eu disse, isso é mais técnico. Mas é isso aqui que é adicionado a cada pacote de internet, que é o que vai ajudar muito a fazer a rede funcionar de forma correta, eficiente e segura. Antes de entrar na parte física, né, aqui eu falei do endereço IP, mas eu não comentei muito a fundo, né? Então a gente falou do endereçamento, né? Uma das coisas que o protocolo permite, principalmente o TCP/IP, é a gente ter uma forma de saber como chegar em um computador, é identificar e endereçar, ou seja, saber de quem é aquele computador, de onde veio e para onde uma informação tem que ir. Então todo computador em uma rede, ele vai ter um endereço, e esse endereço a gente chama de IP. Ah, então, por exemplo, né, deixa eu sair da apresentação um segundo. Eu vou abrir aqui, deixa eu abrir o navegador, abrir outra guia. Quando a gente acessa um site, por exemplo, vamos acessar aqui, ó, Google. A gente foi para a página da Google, certo? Tudo bem? A gente não usou um IP, né? O IP, ele tem, vamos pesquisar aqui só para vocês verem a cara de um endereço IP. É uma imagem que deve ter algum endereço, deve ter uma imagem que mostre bem. Olha, o endereço tem uma cara mais ou menos assim, ó. São 4 números separados por pontos, né? O endereço da versão, um IP da versão 4. E aí tem a forma como isso é definido, né? Como que isso funciona. Mas só para a gente ter uma ideia, um endereço na internet, de um computador, de um equipamento qualquer, tem essa forma. Quando a gente acessou o Google, a gente não digitou o endereço dessa forma, certo? Se a gente tivesse que decorar o IP de cada servidor, de cada computador que a gente quer acessar, não seria muito bacana. Mas, na verdade, o que a gente acessou, esse endereço, ele é como se fosse um apelido para esse IP. Né? Existem os servidores DNS que praticamente vão fazer esse casamento. Quando você acessa uma URL, um link, você vai para esse servidor, nesse servidor ele vai fazer uma consulta, onde ele vai procurar o endereço daquele link, e aí ele joga para você. Pelo computador a gente até consegue testar isso. Então aqui, por exemplo, eu abri o prompt de comando, deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra para vocês enxergarem. Opa, ficou bem grande, mas tudo bem. Ah, aqui, né, o prompt de comando, a gente pode fazer alguns comandos via texto. Não é o tema da aula de hoje, é só uma ferramenta auxiliar aqui. Mas, por exemplo, eu vou usar o comando ping. O comando ping, resumindo, é um comando para a gente ver, testar se a gente está conseguindo se comunicar com algum computador, certo? A gente manda um sinal e vê se o computador responde. Esse a gente usa muito para teste em rede, às vezes cai a conexão, você quer ver se está funcionando mesmo, ou se é só o serviço que deu problema. Aí você dá um ping e vê se tem resposta ou não. No caso, eu vou dar um ping no Google. Ó, ping www.google.com.br e vou dar Enter. Veja que quando eu fiz isso, bom, primeiro eu tive resposta, tá vendo? A resposta. E aqui, ó, eu tô com o IP. Ó, ele coloca aqui, ó, o site da Google. E na frente ele coloca esse número. Ó. Esse número é um endereço de IP. É o endereço, no caso, do Google. Um dos endereços, né? Que é óbvio que o Google, né, quando a gente pensa no site, não é somente um computador, um servidor, né? São vários servidores espalhados pelo mundo. Mas um dos endereços dele é esse valor. Inclusive, se eu copiar isso daqui e colocar isso no navegador, né, então ao invés de digitar google.com.br, agora eu coloquei o IP dele. Quando eu aperto o Enter, ele me direciona para o Google também. Por quê? Porque esse é o endereço dele, o endereço real. A gente vê bonitinho aqui google.com porque nós, seres humanos, trabalhamos melhor com isso. Mas para a máquina, tudo é número e o endereço numérico da Google, um dos endereços, é aquele lá. O nosso computador também vai ter um IP e assim por diante. Então, essa é uma das coisas que faz a internet funcionar. Que os computadores têm um endereço, então você sabe como enviar informação. Ok, então essa. Opa, voltou tudo.
Essa foi mais a parte do protocolo. Então, essa analogia eu acho interessante dos pacotes. Então, quando você pensa no caminho que um pacote de internet faz pela rede até chegar no destinatário, o processo pode ser comparado com uma entrega por correio, por exemplo, até mesmo a dificuldade, né? Eu falei que, por exemplo, transmitir informações dentro do computador é muito mais fácil. Assim como você entregar uma carta ou entregar um artefato para uma pessoa que está dentro da sua casa, é muito fácil. Você vai lá, levanta, entrega para a pessoa e pronto. Agora, se você quer fazer que algo chegue pelos correios para outra pessoa, em outro local, você vai ter mais burocracia. Você vai ter que colocar aquilo num pacote, você vai ter que endereçar, colocar o endereço da pessoa, certo? E aquilo vai ter que passar por uma série de centro de distribuições, né, até chegar naquela pessoa. Então, essa complicação que surge para a gente enviar algo físico no mundo real para localizações geograficamente distantes também acontece no mundo digital, certo? Né, com suas especificidades, claro, mas dá para fazer analogia entre as duas coisas. Ok, então essa foi mais a parte lógica, essa parte de protocolo. O que é importante saber disso? Saber que é difícil, que os protocolos existem e ter uma ideia de quais são e para que eles servem. Como funcionam? Aí é mais para quem realmente vai trabalhar com redes, nessa parte técnica. Para quem não, é interessante saber que existem, quais são e a função deles, mesmo que não entenda muito bem como eles fazem isso. Agora olhando um pouco mais para a parte física, certo? Né? Quais são os componentes, como se conecta, começando aí pelos cabos e conexões, né? Como que o computador se conecta de fato em uma rede, né? Como que é a conexão. Acho que o mais usado, né, que é o que todo mundo já deve ter visto, pelo menos, ter tido algum contato, é o cabo par trançado. Espera aí, deixa eu voltar a minha caneta aqui. Opa. Que é esse cabo azulzinho, certo? Com o conector RJ45, é o nome desse conector aqui, que, né, a gente conecta o computador, o roteador também, o que sai do modem para o roteador, o computador, normalmente é o cabo par trançado. Então é o mais comum em redes LAN, lembra? Rede LAN, rede local, junto com os conectores RJ45, que é o conector aqui da ponta. Ele chama par trançado, né, pela estrutura interna dele, ó, tá vendo? E os fios vêm todos trançadinhos assim. Por isso ele chama par trançado. E eles têm diferentes categorias a partir da sua taxa de transmissão. Isso é uma coisa interessante de saber, né, que a gente tem diferentes categorias de cabo par trançado e cada um tem uma velocidade, porque, por exemplo, se você você tem uma certa internet hoje, imagine que chega algum provedor aí novo com uma velocidade muito mais alta que a gente está acostumado. A Google, por exemplo, tinha lá uns projetos de 1 gigabits por segundo. A gente está acostumado com muito menos aqui, né? Ultra agora que tem planos maiores. Não sei se atende, né? Não tem, mas tem planos um pouco maiores, ainda assim não chega a 1 gigabits por segundo, como o da Google tem nos Estados Unidos. Mas de repente você, né, chega um provedor aqui, você contrata essa internet, uma velocidade absurda, e aí você abre no seu computador algum teste de conexão, né? Na internet tem bastante, né? Medidores de velocidade, onde vai mostrar a velocidade da sua internet naquele momento, e você percebe que não chega naquilo, não chega nem perto daquilo, certo? Fica ali entre 100 mega quando você tem de 1 giga. Né? Eu não estou nem falando daquela questão de que tem os gigabits por segundo e os gigabytes por segundo que a gente viu lá nas primeiras aulas. Não, vamos pensar nos gigabits mesmo. Chegou 100 megabits quando você contratou 1 giga, né? Você contratou 10 vezes mais. Pode ser um problema no provedor, como a gente está acostumado, principalmente aqui no Brasil, mas pode ser simplesmente que os seus cabos não dê conta. Né? Você contratou uma internet de alta velocidade, mas o cabo que você está usando para conectar o modem no seu computador não dá conta. Ele cria o que a gente chama de gargalo. Gargalo acontece muito na computação, que é, você tem um componente que é muito rápido, mas você tem outro que não é, e ele funcionou como um gargalo, certo? Não importa que o outro seja muito rápido. Quando passa pelo aquele dispositivo, vai reduzir até a velocidade dele. Isso acontecia com memória. Lembra que a gente falou de hierarquia de memória? Né, que a RAM, que o HD é bem mais lento do que a RAM. A RAM é rápida, mas ela é bem mais lenta do que o processador. Então, mesmo um processador muito potente seria lenta e por isso surge a memória cache. A gente falou um pouco de gargalo lá atrás. Na rede não é muito diferente, né? Tudo que envolve computação, a gente corre o risco de encontrar gargalos,
onde às vezes a gente aumenta muito a potência de alguma coisa, a velocidade de alguma coisa, mas outros componentes não são tão bons e criam esses gargalos. O cabo pode ser um, né? Normalmente a gente não fala muito disso, porque a nossa internet não é tão rápida, mas se a gente chegar a aumentar muito isso, a gente teria que trocar por cabos que aguentem essa velocidade, ok? Além disso, né, além de ser categorizado pela taxa de transmissão, ou seja, né, por quanto ele consegue transmitir, entre aspas, velocidade, eles também podem ser classificados quanto à sua blindagem. Cabos, né, em geral, eles estão suscetíveis a, a interferência eletromagnética, certo? Isso pode mexer com os bits ali, né? Tem interferência de energia, de rede elétrica passando perto, por exemplo, e isso pode atrapalhar na transmissão de dados digitais. Então, né, o mais comum aí é o UTP, que é o sem blindagem, então não tem nenhum tipo de blindagem, mas tem os cabos que vão ter algum revestimento aqui ao redor do fio que vão evitar essa interferência eletromagnética. Eles são necessários em que situações? Bom, uma é quando você passa o cabo de internet junto com rede elétrica, né? Então, se estiver passando junto com rede elétrica ali na mesma canaleta ou muito próximo, é interessante ter blindagem. Ou também quando a gente está trabalhando com cabos aqui em categorias mais altas de velocidade, quanto mais rápido tiver a transmissão, mais gera interferência eletromagnética, e aí também pode precisar dessa blindagem. Então, os dois casos seriam esses, passando junto com rede elétrica ou quando a taxa de transmissão é muito alta. Aí a gente tem as categorias aqui também diferentes para cada tipo de blindagem. Né? Tem a blindagem interna, a blindagem externa e assim por diante. Outro tipo de cabo e conexão é o cabo coaxial. Esse é muito pouco usado hoje para a rede, certo? É basicamente o cabo da antena da televisão, certo? Né, vocês devem conhecer, já devem ter visto. O máximo que se usa hoje é justamente pelas provedoras de TV a cabo ou o cabo, né, que vai conectar a rede externa, né, sei lá, do poste até o seu modem, ainda pode ser cabo coaxial. Mas entre o modem e o computador ou entre computadores, praticamente isso não existe mais, né, usar o cabo coaxial. E por que isso, né? Bom, primeiro, ele é mais lento que o cabo par trançado, mais caro, menos maleável, então até aqui só desvantagem. A vantagem dele seria que ele consegue alcançar distâncias maiores do que o par trançado, certo? Então, para você conectar uma cidade, por exemplo, o cabo par trançado o cabo coaxial poderia ser interessante, por isso que ainda é usado algumas vezes até hoje. Mas por que até nesse sentido ele está caindo em desuso? Porque a gente tem um outro cabo com a mesma função, que é atravessar longas distâncias, que é a fibra ótica, certo? Vocês também já devem ter ouvido falar, até porque os provedores de internet adoram fazer propaganda que estão usando fibra ótica. E por quê? Porque, de fato, ela é bem melhor, né? Ela é bem mais rápida. Veja, ela transmite informação por luz. Ela não usa mais, nessa transmissão, não está se usando sinais elétricos, e sim sinais luminosos. Então, né, está se transmitindo informação na velocidade da luz, literalmente. E, justamente por estar usando luz, ela também é imune à interferência eletromagnética. E lembra que eu falei que quanto mais rápido a informação está sendo transmitida, mais interferência gera, mais interferência eletromagnética. Então aqui a gente consegue transmitir de forma muito rápida e sem interferência nenhuma. Ah, então, né, é criado para se alcançar grandes distâncias. Atualmente é bastante utilizado até em algumas redes LANs, né? Nem em residência vai ser difícil, no máximo é o cabo que chega até o seu modem, mas dentro da sua rede local você vai utilizar o par trançado. E aqui, né, seria uma ideia do funcionamento. Basicamente, né, dentro do cabo a gente vai ter fibras de vidro e aí a luz vai refletindo e refracionando dentro dessa fibra de vidro e assim, né, como se estivesse rebatendo aqui dentro até chegar no destino. Mas aí a parte mais técnica, né? É interessante saber que tem. E por que que se faz tanta propaganda? Justamente porque permite taxa de transmissões muito maiores, né? Então permite internet muito mais veloz, conexão à internet muito mais veloz. Tá, então esses são os cabos de conexões. Outra forma de conexão que eu não coloquei aqui é o Wi-Fi, certo? Né? Conexão Wi-Fi ou mesmo 3G, 4G, certo? Que seriam conexões sem fio. Acabei esquecendo de colocar aqui, mas também não entraria na parte muito técnica de como essas coisas funcionam.
Agora entrando nos equipamentos, né, nos equipamentos que vão interconectar os computadores, que vão fazer isso tudo funcionar. Bom, o primeiro, o modem. O modem é um dispositivo que converte sinal analógico para digital e vice-versa. Basicamente é o seguinte: quando está se transmitindo informação lá fora, fora de casa, por assim dizer, né, no poste, essa informação normalmente está em sinal analógico, seja por luz, quando a gente fala de fibra ótica, seja por sinal de telefone, quando a gente pensar na internet mais antiga, na internet de escada, esses sinais são analógicos. O modem vai fazer essa conversão desse sinal analógico para o sinal digital, que é o que vai para o seu computador, e vice-versa, né? O que o seu computador enviar para a internet, ele vai converter para o sinal analógico e enviar por sinal de telefone, por sinal luminoso, seja o que for. Então, o modem ele faz essa conversão. Então, é o que vai permitir a gente, em uma rede local, na nossa casa ou no nosso escritório, se comunicar com a internet, com a rede global. Ele faz esse intermédio, ah, essa conversão. Quando a gente fala de modem, né, ele está mais relacionado à ideia da rede de telefonia, certo? Então, os modems que vinham aqui à entrada do telefone, certo? O DSL aqui, e aí a gente tem a saída de rede LAN, que é o que vai no computador, certo? Aqui é um modem muito simples da Intelbras. Mas a gente estende esse conceito para qualquer outro tipo, né? Não seria muito correto formalmente, mas é comum a gente falar, por exemplo, modem de fibra ótica, certo? Que receberia o sinal de fibra ótica aqui e a saída também seria LAN. Ah, né, mas ele tem um nome próprio dele, né, que é o ONT, que é o Optical Network Terminal, mas normalmente a gente fala modem de fibra ótica, porque a função é a mesma, certo? Entra a fibra ótica e sai ali a entrada de rede e o modem faz essa conversão para a coisa funcionar. Outro dispositivo é o hub. Ele é o equipamento de redes mais simples que tem, né? A função dele é simplesmente interconectar computadores. Então ele tem aqui as entradas dele. Você vai conectar aqui os cabos par trançado, certo? E esses cabos vão estar conectados nos computadores. E aí, uma vez isso feito, eles estão conectados. Aí, depois disso, é claro, é a configuração do administrador de rede. Mas no caso do hub, nem precisa muita coisa. A partir disso, eles estão conectados em uma rede local. E se tiver uma saída aqui para a internet, por exemplo, né, tiver um modem entrando aqui, eles também estão conectados na internet. Ele é muito pouco usado hoje porque ele é muito simples mesmo, só que isso também faz que ele seja pouco eficiente, né? Ele é meio, entre aspas, burrinho, né? Não existe muita inteligência na forma de fazer essas conexões, então ele faz muita coisa desnecessária que prejudica o desempenho da rede. Então, nesse sentido, a gente tem o switch, que é, entre aspas, um hub mais sofisticado. Ele tem a mesma função, que é conectar computadores em uma rede local, mas ele já faz isso com muito mais eficiência. E a gente tem modelos variados aí que vão de 4 ports até 96. Então, por exemplo, aqui seria um switch da TP-Link que a gente poderia usar em casa, né, de 8 ports aqui mais simples. Mas a gente também tem switches mais voltados para empresas aqui, ó. Não contei, mas eu acho que ele tem 48 portas, se eu não me engano. Não contei, certo? Só estimando ali. Ah, então tem vários modelos. A função dele, certo, é criar uma rede local, conectar os computadores. Ele pode conectar esses computadores na internet? Pode, né? É só uma das entradas você colocar a entrada aí do modem, que ele vai conectar todo mundo na internet também. Outro dispositivo, agora mais avançado, é o roteador. Veja, aqui eu não estou falando do roteador que a gente fala que a gente compra na nossa casa, eu já vou chegar lá, tá? Esse roteador, a função dele, enquanto o hub e o switch, a função é conectar computadores em uma rede, a ideia do roteador é conectar redes. Então você tem uma rede local, você tem outra rede local, de repente a internet, por exemplo, o roteador se estabelece aí no meio. Isso aqui é para redes maiores, mais complexas, e é o que vai ser muito usado nos provedores, de quem fornece internet, para conectar tudo isso, certo? Por quê? Porque ele é mais avançado. A principal ideia dele é realmente rotear, né? O roteador de rota. Ele vai determinar a rota das informações. Então, quando ele recebe um pacote, ele olha o endereço para onde ele está indo, para onde ele tem que mandar, e ele calcula a melhor rota para ele chegar naquele destino da forma mais rápida possível, certo? Né? A ideia é sempre na eficiência. Então ele é mais avançado, né? Fazer isso não é fácil. Um dispositivo que calcule rota de pacote. Ah,
Então, ele é bem mais caro também, né? Aqui tem uns modelos bem maiorzinhos, mas isso aqui não é para nossa casa, certo? Isso aqui é mais para grandes empresas e normalmente quem está voltado para trabalhar com internet, ou seja, quem provê internet para os outros e quem cuida dessas interconexões. Então, ele é bem mais avançado e tem essa capacidade de determinar qual a rota um pacote de dados tem que fazer para chegar no seu destino. Agora, o que a gente está mais acostumado quando fala de roteador, de pensar, é no roteador Wi-Fi, certo? Ele tem o mesmo objetivo do switch, que é criar uma rede LAN, ou seja, conectar computadores em uma rede local, mas ele também tem a capacidade de conectar dispositivos sem fio, certo? Na ideia do Wi-Fi, ele tem a anteninha ali que emite sinal Wi-Fi, e com isso ele consegue conectar dispositivos sem fio, como notebooks, smartphone, tablets, TVs e assim por diante. E ele pode ou não conter portas para conexão via cabo também. Por que, que ele também é chamado de roteador, né? Aí até eu tenho uma certa dúvida. Eu não, a função dele é a mesma do hub e do switch. Ele não tem aquela função do roteador que a gente acabou de ver. Mas na prática, eu não sei se tecnicamente ele é muito mais avançado que o switch. Algumas coisas ele é mais avançado sim, ele tem mais opções de controle, mas eu não sei o quão ele se aproxima do roteador para receber esse nome, ou se é só um nome comercial, certo? Mas eu acho que o nosso foco é saber que ah, dos, dos dispositivos que a gente viu, a ideia do modem é converter sinal, então é o que vai converter o sinal da fibra ótica, da telefonia para sinal digital. Então é o que permite a sua rede se comunicar com o mundo exterior, por assim dizer, com a internet. O hub, o switch e o roteador Wi-Fi, a ideia deles é conectar computadores em uma rede local e fornecer o acesso à internet, né, mas já vindo do modem, já convertido, já certinho. E o roteador já é mais o equipamento mais avançado que a gente tem. A ideia dele é conectar redes para formar a internet, né, de forma bem geral aí. Então é mais avançado, não é algo que a gente vai colocar na nossa casa. Então esses são os principais equipamentos que a gente tem. Para encerrar, né, eu trouxe alguns termos de forma mais geral, que eu não vou entrar especificamente em cada um deles, mas que são termos que é interessante a gente conhecer, que a gente pode se deparar quando a gente está vendo alguma coisa que envolva a rede, que envolva a internet, né, em notícias, em artigos, talvez a gente veja alguns desses termos. E em concurso também, às vezes cai cobrando o que eles significam. Bom, internet é a rede pública e mundial de computadores, certo? Permite a troca de informações, né, entre qualquer computador do mundo, por assim dizer, dado as restrições de segurança, e baseia-se no modelo cliente-servidor que a gente viu, certo? Então, a Google tem o servidor, quando a gente acessa o site deles, a gente é um cliente que está requisitando aquela página para o servidor, e aí eles enviam a página para a gente. E é assim que funciona no geral. Né? E pública, todo mundo tem acesso a isso. Pública e mundial de computadores. Outro conceito que a gente ouve falar um pouco menos, mas que existe também, é o de intranet, né? Então temos a internet e a intranet. A intranet ela é uma rede privada, então isso vai aparecer mais quando a gente fala dentro de empresas, por exemplo. Porém, é diferente de uma rede da intranet, uma rede local, é que a rede local ela pode ser privada, certo? Só para os computadores que estão ali naquela rede, naquele local. Mas uma rede local, ela, como o próprio nome diz, ela se restringe a um local, né? Conecta aquela casa, aquele prédio, seja como for. A intranet, ela não se restringe, né? Ela pode e além disso, estão pensando numa empresa ainda, mas pensa que essa empresa tem várias sedes ou várias filiais e você quer conectar todas elas em uma única rede, mas de forma privada. Você não quer que isso esteja tudo público na internet. Então, você tem uma rede que conecta toda a empresa, mas de forma privada, ou seja, que só os funcionários ali vão ter acesso a essa rede. Isso é possível de ser feito e é o nome que se dá a isso é intranet. Então, é uma rede privada, mas ela é poderia se enquadrar provavelmente em WAN, certo? Que é uma rede de longa distância. Outro conceito que se fala muito, né, que o pessoal adora falar, às vezes sensacionaliza um pouco, é o de Deep Web, né, que seria aí a web profunda, ah, que são conjuntos de servidores não indexados, ou seja, não rastreáveis por mecanismos de buscas, né? Quando se fala de Deep Web, se fala muito de conteúdo ilegal, de mundo do crime, e esse tipo de coisa, né? Por quê? Bom, Deep Web não quer dizer necessariamente algo ruim.
mas um site na Deep Web é um site que não é encontrado por mecanismo de busca. Então, né, quando a gente está no Google, a gente consegue encontrar qualquer site na camada superficial da internet. Todos eles são rastreáveis, são indexáveis por esses mecanismos. Quando a gente fala de Deep Web, são os sites que não são indexados, ou seja, eles não são rastreáveis. E aí isso pode ter diversas finalidades. Um órgão do governo, por exemplo, pode ter dados sigilosos ali, assim como uma empresa, um centro de pesquisa pode armazenar informações que não quer que venha a público, né, por motivos qualquer, a espionagem industrial, seja o que for, né, é algo ali para se manter em sigilo e em segurança. Mas se a pessoa quiser ah, fazer algo ilegal por ali, né, então vender armas, vender drogas, coisa do tipo, também é um mecanismo. Então, por isso que normalmente quando se fala de Deep Web, se associa a algo ruim. Não é o caso. Deep Web por si só não está, não quer dizer isso, mas é um mecanismo que pode ser usado para esse tipo de coisa. Por quê? Porque são sites não rastreáveis, né? Você não consegue encontrar ele por buscas. Então, para você acessar, é só se você já souber o endereço, você já sabe o caminho até ele. Outro conceito é o de VPN, está associado aqui à intranet, na verdade, que a sigla seria rede virtual privada, que vai permitir a comunicação entre internet e intranet ou entre várias intranets, né? Então, não vamos entrar muito no detalhe, que é mais técnico, mas é basicamente um mecanismo que vai tornar a intranet possível, certo? Através de uma VPN, você consegue ah, pegar computadores que estão distantes, certo? Estão na internet, eles não estão no mesmo local, e você conecta eles como se eles estivessem numa rede local, né? Então é assim como a internet vai funcionar. Você tem vários computadores distantes na internet e que eles vão achar, se comportar como se tivessem uma rede local. Por isso que a ideia do virtual, né? Uma rede virtual, ela não é real, porque você não está realmente no mesmo local, não é uma LAN de verdade, mas vai funcionar como se fosse uma LAN. Então, as pessoas que estão trabalhando em home office agora, por exemplo, talvez muitas delas estejam tendo contato com o VPN agora, mesmo que elas não saibam como funciona, para que serve exatamente. Mas por quê, né? Você trabalhava na sua empresa, você tinha acesso à rede local da sua empresa, você estava lá, o computador estava ali, mas agora você está de casa, mas você ainda precisa acessar informações da rede da sua empresa, certo? E ela não quer deixar aquilo público para qualquer um acessar. Um dos mecanismos para isso é criar essa VPN. Então, basicamente, a pessoa vai instalar um programa no computador dela que vai permitir ela se conectar à rede local da empresa, como se estivesse lá, certo? Então, a VPN serve para isso. Eu, por exemplo, né, não no esquema de home office, mas a Unesp ela tem uma VPN. Por quê, né? A gente tem os sites de artigo científico, né? As revistas científicas, e alguns deles têm artigos que são pagos, né? E tem alguns que a universidade tem convênio, esse tipo de coisa. E quando a gente está na universidade, acessando lá do IP dela, da rede dela, a gente consegue ter acesso gratuito a esses artigos, a essas revistas eletrônicas. Então, quando eu uso a VPN da Unesp, o meu computador se comporta como se ele estivesse lá na Unesp, ou seja, ele está configurado como se ele estivesse na rede local da Unesp, e aí eu ganho acesso a, a isso. Outros termos, né, que a gente você já deve estar acostumado, download, né, a gente já falou hoje, é quando a gente traz informação para o computador do usuário, então você baixa uma informação na internet, né, o termo down aí de baixar. O upload, né, quando a gente sobe uma informação para a internet ou para outro computador, então no caso no upload, o usuário que envia informação para a rede. Então download, você traz informação para o seu computador. No upload, você envia informação para a rede. O endereço IP, a gente também já comentou hoje, é a identificação e endereço de um dispositivo na internet, né? É aquele númerozinho lá, aqueles 4 números. Isso no IPv4, né? A gente tem o IPv6 também mais novo, que é a mesma ideia, né? Um número, mas um número um pouco mais complicado, um pouco maior. DNS, Sistema de Nomes e Domínios, é o que vai converter a entrada URL em endereço IP. Também deu o exemplo do Google, né? Quando a gente vai entrar no Google, a gente vê lá o, entre aspas, apelido, né? Que é a URL, o www.google.com.br. Mas
Aí existem esse servidor DNS, né, o de sistema de nomes e domínios, que basicamente ele vai ter, imagine como se fosse uma tabela, onde você tem ali o apelido, e aí você faz a consulta na tabela e vê, opa, esse é o endereço real desse nome. Né? Então, quando você coloca www.google.com.br, ele vai nessa tabela, procura o Google, ah, beleza, está aqui, achou o endereço, aquele é o IP, que é o que ele realmente vai usar para acessar. Então, é um mecanismo principalmente para nós, seres humanos, conseguimos usar a internet de forma mais transparente, sem ficar decorando IP de servidor. Navegadores, né, ou browsers em inglês, são programas utilizados para navegar por páginas na internet. Né? Então, são os programas que a gente usa para navegar, né? Sendo os mais comuns aí o Google Chrome, que eu acho que a maioria usa, o Microsoft Edge, né, que é relativamente novo, né, o navegador da Microsoft, o Mozilla Firefox e o Internet Explorer, né, que é o mais antigo, muito pouco usado hoje, também era da Microsoft. E tem outros aqui que eu não citei, como o Opera, como o Safari da Apple e assim por diante. Então, são os programas que a gente vai usar para navegar por páginas na web. E basicamente é isso. O que eu queria falar hoje, né? Redes é muito amplo, complexo, tem muita coisa para se falar aqui, mas eu queria trazer uma ideia geral da teoria, né, de como que isso funciona, do que é uma rede, dar uma ideia de como ela funciona, quais são os problemas envolvidos e que vocês conheçam um pouco desses termos, certo? Quando vocês virem ali TCP/IP, IP, endereço IP, ah, entre outros, roteador, switch, quando vocês ouvirem esses termos, vocês saberem do que se trata e o que fazem, mesmo que o como seja um pouco nebuloso ainda. Tudo bem? Há alguma dúvida? Não, eu acho que não é uma coisa muito prática, não, mas em cada momento, não, uno teria que estar constantemente consultando, não? É muita informação, né? Mas muito importante, muito valioso. Sim, sim. No caso de redes, pelo menos nessa primeira parte aqui, né, mais teórica, por exemplo, quando a gente fala de Word, Excel, por exemplo, é interessante a gente ver essas coisas na prática, certo? Porque são coisas que a gente vai usar no dia a dia. A rede, embora, claro, a gente use muito no dia a dia, dificilmente, como usuário comum, pelo menos, a gente vai ter que configurar essas coisas, montar uma rede, né? Tem os profissionais especializados nisso, que eles, né, vão projetar tudo, então, eles estudam para isso, então essa é a função, deles. Eu estou colocando eles, mas eu me incluo um pouco nisso, né? Embora a rede não seja muito a minha praia. Mas é interessante a gente conhecer, porque já que a gente lida com essas coisas, mesmo que a gente não saiba configurar, a gente não saiba administrar aquilo, é interessante a gente saber com o que a gente está lidando, ah, até para de repente ficar esperto com algumas coisas, né? Como o exemplo que eu dei, por exemplo, da gente contratar um serviço de internet, que de repente o cabo que a gente está usando que não está suportando a velocidade, certo? Então, conhecer esse tipo de coisa talvez auxilie a gente a perceber problemas e pelo menos, né, ir atrás de resolver, mesmo que não sejamos nós mesmos a resolver.